maior rede de rádios do Brasil. Nos 100,7. Você está ouvindo Jornal da Manhã, edição Maceió. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Valdson Costa, ele que é jornalista, antropólogo e diretor do curta-metragem Bilro. Bom dia, Valdson, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João, bom dia, Natália, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, Jornal da Manhã. Satisfação imensa e muito feliz por esse convite, né? Valdson, a gente que agradece aqui a presença, né? Falar de filme, falar da sétima arte, falar de documentário, enfim, é sempre importante falar da nossa cultura, falar das coisas boas aqui do nosso estado de Alagoas. Valdson, explica pra gente o que é um filme curta-metragem, como ele se dá e do que trata o Bilro na prática. Bem, João, um filme documentário é muita paixão envolvida, mas muito trabalho. É interessante que muita gente não percebe, né? Vai diretamente ao cinema, vai fazer o consumo, seja de um filme, seja na Netflix, seja de... Né? Aquilo ali é fantástico, mas há um trabalho imenso, há muita gente envolvida, e é importante a gente falar também que se trata de uma indústria, né? É uma indústria cultural, onde há responsabilidade, há receitas envolvidas, recursos públicos, recursos privados, e isso é muito bacana. E assim, estamos em um novo cenário no país, em Alagoas também, tem muita gente produzindo muita coisa legal no estado, mas graças ao processo de incentivo, né? Eu falo isso, nós estamos agora dentro de um processo de incentivo da Lei de Incentivo à Cultura, da Paulo Gustavo, que é do Ministério da Cultura, com o governo federal, que é feito através tanto do governo do estado como das prefeituras também. Então é importante a gente falar que muito do que está acontecendo nesse novo cenário envolve exatamente essa articulação política que eu falo no fato de você gerar a política, de você realmente fazer esse incentivo. Valdson, explica pra gente o que se propõe o Bilro, qual é a temática central desse documentário que está sendo produzido aqui no estado. Olha só, Alagoas, nós vivemos em um lugar fantástico, de praias belíssimas, mas nós temos uma arte popular, que é uma arte, não é um artesanato, é algo muito maior, uma arte popular que ela é gigante, que ela é maravilhosa. O Bilro é uma dessas artes que fica ali em São Sebastião, são mulheres ali de São Sebastião, várias rendeiras que trabalham em São Sebastião fazendo Bilro. Bilro é uma técnica de bordado muito técnica, e muito curiosa, porque quem observa, você não sabe se ali existe uma fórmula matemática, se existe... Não, é o conhecimento popular. As mulheres trabalham ali, os birros são os palitinhos que elas vão ali rendando, trabalham ali com conjuntos de 12, 14 conjuntos, 6 conjuntos, que envolve ali, você dobra, né? Quando eu falo em conjunto, se eu digo 6, são 12 birros, são... Né, 48, 60, 120, como eles trabalham, e fazem uma arte maravilhosa. Uma arte... Um bordado que é específico de Alagoas, e o que é mais interessante de tudo, é específico de Alagoas, mas ele está no mundo, né? Que ele tem um valor agregado comercial muito importante. Como eu falei desde o começo aqui, a gente trabalha sobre uma ideia de indústria cultural, tanto o cinema é uma indústria cultural, como o Bilro também, essa técnica do Bilro. E assim, quem não conhece essa técnica do Bilro, daqui do Agreste Alagoano, precisa conhecer. Os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, até fora internacionalmente também, vem muita gente de fora atrás dessa produção alagoana aqui. E nós estamos contando essa história a partir dessa produção artesanal, a partir de uma linguagem mais histórica, mais antropológica. Que bacana, né, Natália Barros? Assim, conhecimento, cultura, né, e trazer a sétima arte aproximando da nossa gente, da nossa cultura, o que é feito de bom aqui no nosso estado. Valdson, você falou de um tema que chama muita atenção, que é tratar a sétima arte, que é tratar o audiovisual como realmente uma indústria, tratar como um negócio, business, que a população tenha esse entendimento, que o recurso que é aplicado, o recurso público ou privado, ele tem esse retorno.
Imagine uma locação, um set, né, onde você tem vários profissionais envolvidos, você tem a questão da rede hoteleira, você tem a questão da alimentação, do transporte, dos objetos que são feitos na cenografia. Enfim, explica um pouquinho para a gente, Walter, esses bastidores dessa indústria por trás do audiovisual e como isso vem beneficiando a ciranda, né, da nossa economia aqui em Alagoas. Olha só, e aí vale para todos os ouvintes, né? Na hora que a gente falar sobre cultura, seja ela qual for, a gente fala de uma economia criativa, tá? Que pode ser tanto material como imaterial, que pode ser de um artesanato, que pode ser de uma obra de arte, seja o que for. E a gente precisa pensar o seguinte, em 2024 o governo federal investiu 4,8 bilhões nesse setor, mas isso há uma importância muito grande. Eu trabalho com economia criativa há mais ou menos 2 décadas. E eu lembro como hoje, assim, há 2 décadas atrás, eu sentando com o gerente do banco, que a nossa empresa tinha recebido um recurso do governo federal para executar um trabalho, e ele não compreendia, não entendia o que era uma economia criativa. Mas ele foi muito bacana porque ele sentou, fez questão de sentar, de entender, porque ele sabia que isso era algo que naquele tempo era muito pequeno, mas ele iria acontecer, e acontece hoje. Eu quero que as pessoas pensem, na verdade, a minha sugestão é que as pessoas pensem em um processo de indústria cultural. Quando a gente pensa, eu vou para um caminho mais fácil, talvez a gente fala na Disney, né? Vamos lá, a gente faz Disney. Quando tem um filme que ele é lançado no cinema, o que acontece? Geralmente você vai em uma loja, tá lá a roupa, você vai comprar uma pipoca, tá lá. Então existe toda uma indústria. Aquele elemento, aquele produto ali, ele acaba aumentando as vendas de diversos outros produtos, né? A discussão, aquele filme que ele vai, seja para um stream, seja para onde ele for, ele começa a fomentar. Dentro de um cenário menor, de um audiovisual independente, ele acontece da mesma forma. Essa produção que nós estamos fazendo sobre o Bilro lá em São Sebastião, olha só que bacana, eu já consegui uma mídia diretamente para elas aqui. E eu quero que as pessoas conheçam. Sim. Então, além do filme, existem várias outras formatações aí que conseguem dar essa visibilidade para essa produção. E assim, economicamente, é algo que envolve a economia e que é necessário. Ninguém vive, a gente não vive sem arte, a gente não vive sem cultura, a gente não consegue, né? Pelo menos o ser humano, dentro da sua composição social que nós temos, a gente não consegue viver sem. Então, assim, a economia criativa, ela é importante, eu acredito que as pessoas precisam conhecer um pouco mais, ela vai além da arte, vai além do cinema, vai para a fotografia, vai para diversos outros setores, e que envolve diversos profissionais, tanto dentro dessa produção, como no entorno também. Uma vez, eu vou falar porque o Banco do Nordeste é um parceiro interessante, sempre foi um parceiro muito interessante e acredita muito no desenvolvimento econômico. E uma das políticas dele está exatamente dentro da cultura. Porque ele entende que na hora que ele lança um determinado recurso ali, vai para aquela cidadezinha bem pequenininha, né? Porque muitas vezes a gente vai para lá e você acaba gerando recurso naquela região, que era um recurso que não estava. Muitas vezes só existia o recurso de um FPM, de uma prefeitura e tudo, e chega um outro recurso de fora, que pode ser pequeno, mas ele é contemplativo para a economia daquele lugar. Exatamente. Alagoas vive um momento muito de mais visibilidade mesmo, né, para essa parte aqui da nossa cultura, com produções indo até para premiações internacionais. Então, a gente até conversou recentemente com o Ronald também, né, João? Sim. Nós falamos também de cinema, todo esse trabalho, toda essa cadeia produtiva, inclusive, e falamos muito sobre isso, sobre o nosso estado, ele estar caminhando, sempre esteve muito bem posicionado, sempre teve muitos nomes, né, o nosso cinema alagoano, mas agora ele está tendo um pouco mais de visibilidade. E você também, na sua perspectiva, você acredita que as pessoas, que nós alagoanos, que a população, ela está consumindo mais as nossas próprias produções? Como é que você enxerga esse cenário de consumo mesmo da nossa arte, da nossa cultura por nós mesmos? Eu acredito que sim, Natália, por 2 questões. Eu sou jornalista, estou começando dentro desse processo do audiovisual. Nós estamos na nossa 3ª produção, já finalizamos uma, e tem 2, inclusive Bilro, e tem uma que é Redenta, que é uma história sobre uma irmã no sertão alagoano, que é uma história muito interessante, é uma missionária que chegou no sertão e modificou a realidade do sertão alagoano, que está sendo finalizado agora.
Eu tenho 40 e poucos anos. Eu sou um senhorzinho dentro da ideia ali, porque a gente tem que estudar, e na hora que eu estou estudando, o que eu fico muito feliz é o seguinte: tem uma turma muito jovem produzindo, tem uma turma muito jovem que entende muito de cinema e vem fazendo cinema fantástico aqui. Então, assim, há um fomento, sim. Quando você fomenta o audiovisual, você fomenta também o público, né? Nós temos um festival Sururu, que é fantástico, né? A Mostra Sururu, porque é uma produção alagoana, é uma produção nossa, é um reconhecimento nosso, né? Nós vimos agora, o Brasil indicou um filme ao Oscar, fantástico, maravilhoso, mas muita gente diz o seguinte: mas ok, o Oscar ele é referência, ele é bacana, sim, é muito interessante, mas nós temos outros locais outros espaços que você acaba tendo uma projeção também. Eu não vejo como não consumir, como não ter um aumento. Nós estivemos em São José da Tapera, fizemos uma gravação recente, já fizemos a entrega desse filme, que é a história de São José da Tapera, é o nome do meu lugar. Deixamos diretamente um produto que vai servir para a educação, que vai servir para uma pesquisa, que vai servir também para você sentar e assistir e conhecer um pouco dessa história daquele lugar ali. Eu tenho certeza que muita gente que nunca nem foi ao cinema viu aquele filme. E na hora que nós fizemos a exibição, que nós mostramos ali, você vê o quanto é interessante quando as pessoas começam a ver, sabe o que conta também, Natália? Conta também com a nossa estima. Porque eu vou ver alguém que é muito próximo de mim, seja da minha comunidade, seja da minha cidade, e que eu vou acreditar que é possível você acreditar em muitas coisas. Porque a gente precisa entender, o cinema ele é muito mágico, né? O cinema ele é Hollywood, ele é uma coisa muito distante, é de um ator muito distante. E quando é aquela pessoa que está na minha comunidade? No nosso filme No Sertão, a protagonista é uma professora que está em sala de aula, é uma educadora. Existe uma identificação ali com aquela história, né? Perfeito. E que foi um talento. Eu trabalho geralmente com documentário, então assim, quando eu falo documentário é porque o recurso é menor, então muitas vezes eu não tenho tempo para a preparação daquela pessoa, daquele ator. E eu peguei uma atriz fantástica que estava dentro da educação. Uma contadora de história, uma educadora que na hora que chegou, pegou o roteiro e fez o roteiro. Já estava pronta. Então, assim, a gente precisa fomentar isso também. Então, as pessoas vão sim se ver mais. Eu acredito que esse momento ele é fantástico para o audiovisual alagoano e ainda vai ter muita coisa para vir aí. Porque eu já vi produções, tem uma turma pensando muito e com muita propriedade técnica e com muita propriedade de respeito e valorização da nossa cultura e também do audiovisual. Waldson, aí trazendo um pouquinho para você, né? Você que é jornalista, um dos jornalistas competentíssimos, gabaritados aqui do Estado de Alagoas, antropólogo, qual o seu olhar traçando esse paralelo nessa engrenagem, né? Jornalismo, antropologia, trazendo isso para a direção de um filme, qual o seu olhar, qual a sua perspectiva quando você traz isso daí para a sétima arte? João, é interessante, eu estava até fazendo uma leitura recente, que é a linguagem do cinema, né? Cada momento, cada arte, ela tem de fato a sua linguagem. E aí, assim, eu venho estudando muito, porque a minha formação ela é jornalística. A nossa formação jornalística ela tem uma linguagem própria, ela tem uma formatação muito própria. E quando a gente vai para o cinema, a linguagem é outra, a percepção é outra. A responsabilidade diretamente é completamente outra, né? Outra, eu falo o seguinte: nós estamos aqui fazendo jornalismo, eu estava acompanhando vocês já vieram aqui, já falaram sobre o trânsito, vocês foram acidente, questões políticas, cenários diversos, né, que acontecem tanto no país como no nosso estado em Alagoas e na nossa capital alagoana. Mas quando você vai para o cinema, você pode utilizar todas essas informações, mas a linguagem ela é diferente. Então, assim, eu sou jornalista, sou antropólogo de formação. Por isso, talvez, eu me sinta mais confortável dentro do documentário, né? Que talvez esteja mais próximo. Nessa estilística. É uma estética mais próxima. Mas, mesmo assim, você tem que estar o tempo todo ali observando. Minha esposa também, a Patrícia, ela é jornalista e geralmente faz algumas edições. Eu sempre digo a ela: olha, não pensa como jornalista, tenta sair um pouquinho dessa caixinha aí para a gente poder chegar a uma estética que seja favorável para o audiovisual.
Mas assim, que é algo muito bacana e que exige muito esforço, exige, né? Nós fizemos essa gravação nós fizemos sobre o Bilro, lá em São Sebastião, nós fizemos de locação 2 dias. E parece assim, poxa, fizeram 2 dias. Foram 2 dias, mas foram meses de pesquisa, de elaboração para que tudo dê certo. E eu fiquei muito feliz, assim, todos os personagens, a coisa parecia um balé, né? Eu digo assim, fiquei muito feliz quando um diretor ele precisa interferir pouco em um filme ou talvez em um processo de gravação, é porque a coisa está dando certo. Mas isso envolve uma questão de experiência, não, lógico, não só minha, mas de toda a equipe que estava ali, mas uma experiência que envolve também organização. Muito entrosamento também, né? De todos que fazem ali aquele filme, aquele produto. Mas assim, é algo que... É porque... É algo assim, eu convido até quem tenha interesse talvez em acompanhar em algum momento que a gente for gravar, que veja, né? São 2, 3 meses de observação, de pesquisa, de elaboração. Você vai montar esse roteiro, você pensa de que forma isso vai acontecer. Você faz reuniões técnicas. Então, quem está lá, quem vai fazer a captação de imagem, quem vai fazer a captação de sons, sabe exatamente o que vai pegar. O que é uma produção, o que é o que o diretor faz naquele momento, um assistente de direção, uma iluminação. Então, assim, são muitos elementos. E assim, é uma linguagem específica que a gente precisa elaborar, que tá, né, é uma imagem clássica lá, sei lá, França, os Estados Unidos, que diretamente despontaram para o audiovisual e que a gente consegue fazer hoje também com aquela ideia clássica, mas também traz coisas modernas também. Valdson Costa, jornalista, diretor do curta-metragem Bilro, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan 100,7. Quero fazer o convite público para que você esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade alagoana, que é cultura, que é arte, que é economia, sobretudo na economia criativa, algo que realmente o nosso Estado tem que olhar com mais sensibilidade para essa ciranda da economia que tem muito para contribuir com todos nós. Quero deixar um espaço, Valdson, para as suas considerações finais. Quero agradecer o convite, dizer a todos que eu acredito que até maio a gente consegue finalizar. Depois e fazer volte aqui, o lançamento. Sim. Lembrando que o lançamento ele acontece primeiramente em São Sebastião, para depois a gente colocar esse filme para circular. Mas assim, agradeço, né, aos ouvintes a oportunidade também. João, Natália, muito obrigado. E assim, fantástico por abrir esse espaço, né, pela manhã, para que a gente possa falar sobre cultura, falar sobre economia criativa, sobre cinema e tantas outras coisas. Muito obrigado, Valdson Costa. Gente. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros. Nosso querido Bitoca aqui sempre na técnica, o Damião Santos, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió com o Rogério Santos. Muito obrigado a todos vocês. Nossa querida Regina aqui sempre nas redes sociais nos auxiliando. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até sextou, até o nosso sextou, né, Natália Barros? Se Deus quiser. Amanhã tem sextou, viu, João Mouzinho? Olha, ouvinte, muito bom estar em sua companhia hoje, durante toda essa semana, mas amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.